entrevista, a gente vai continuar falando, inclusive, sobre as eleições na Bolívia. Vamos agora tentar entender, a partir de uma perspectiva da imprensa, como a imprensa noticia e tem dados, informações em relação a esse processo eleitoral na Bolívia. E a gente chama agora a Letícia Salorenzo, que é linguista e jornalista, participa sempre às segundas aqui com a gente. Oi, Letícia, tudo bem com você? Olá, Thalita. Olá, pessoal, tudo bom? Tudo certo. Conta pra gente, eu vi muitas críticas sobre a cobertura na imprensa, principalmente brasileira, em relação a esse processo eleitoral, sobre não ter havido, na verdade, essa cobertura, ela não ter existido, ela ter sido feita muito por cima, e agora é que começam a chegar mais informações por conta do encerramento desse processo eleitoral, né? Como que você tem percebido essa cobertura? Bom, a cobertura está 100% burocrática. Eu percebo que o que está saindo na imprensa brasileira é copy-paste de BBC e de agências internacionais. Não tem cobertura própria. Isso é uma coisa. Outra coisa, é interessante ver como a imprensa dá nome aos personagens da política boliviana. Então, assim, ok, faz sentido você dizer que Luiz Arce é o candidato de Evo Morales, porque ele é o candidato do Evo Morales, e é uma forma de você correlacionar criador com criatura, vamos dizer assim. Mas uma coisa é você dizer candidato de Evo Morales vence, e outra coisa é você dizer Luiz Arce, candidato de Evo Morales, vence. As primeiras notícias davam conta exatamente da primeira forma. Candidato de Evo Morales vence. Ele não tinha nome, não tinha personalidade, ninguém sabia quem era. Só o que importava é que ele estava ligado ao Evo, né? Ontem à noite, o Fantástico falou uma coisa muito interessante, que a presidente interina da Bolívia que assumiu o poder após a anulação das eleições e a renúncia de Evo Morales. E ano passado eu falei, eu não sei se vocês se lembram, você, Thalita, e o pessoal do Bom para Todos se lembra, a diferença que eu mostrei entre os verbos renunciar e depor. O verbo renunciar é um verbo intransitivo. Ele só pressupõe uma pessoa agindo. Então, quando você diz Evo renunciou, a responsabilidade é dele. Não teve nenhum agente externo, equivale a dizer Maria morreu. Maria morreu, o que vai passar pela sua cabeça é que ela estava doente e morreu. Né? Ao contrário, quando você diz X depõe Evo, fulano depõe Evo Morales, você colocou duas pessoas em cena. O fulano e o Evo. O cara que depôs e o cara que foi deposto. E aí você tem uma relação, além de uma relação gramatical da sintaxe e da semântica, você tem também uma relação de poder. Alguém que tem poder para depor e alguém que não tem poder e é deposto. Essa estrutura agentiva, fulano depõe Evo, não existe. Muito embora a gente sabe que uma pessoa que... e o próprio Fantástico fala, o ex-presidente que tem status de refugiado na Argentina, bom, se ele tem status de refugiado, a própria palavra refugiado diz que ele teve que fugir. Se ele teve que fugir é porque a coisa não estava muito boa para o lado dele, né? Então, assim, ele não renunciou porque ele quis, ele está mais para deposto do que para renunciado, né? E aí a gente chega à manchete de hoje do G1, né? Que eu acho que eles já consertaram. Temos a imagem. Essa foi a primeira manchete do G1, né, em relação a esse assunto. Comenta pra gente. Que é maravilhoso isso, né? A presidente interina da Bolívia... Não existe a palavra golpe em se tratando de Bolívia. Não existe. Diz que Luiz Arce venceu as eleições em primeiro turno. Quem vence as eleições em primeiro turno tem mais de 50% dos votos. Aí a manchete continua. Contagem está em 20%. Aí você vai, peraí,
Mas ele venceu no primeiro turno, mas está com 20%? Como assim? O que está acontecendo? Aí você vai ler o texto e você descobre que até o momento 20% dos votos foram apurados. Então não é que ele tem contagem de 20%. Ah, mas eles já corrigiram isso, né? Eles já corrigiram. Eles tiraram essa segunda parte pós-vírgula depois, né? A gente chegou a entrar lá no link. Ficou feio, mas eu orei aos deuses do print screen e os deuses do print screen não falham. Né? Tem uma coisa também muito interessante que eu estava lendo nos jornais bolivianos sobre o Luiz Arce. Ele se diz... Bom, primeiro eu tenho que explicar o que é a palavra Chuquiago. Chuquiago é o nome da capital boliviana na língua aimara, na língua dos indígenas locais. Então, Chuquiago é como se chama La Paz para os locais. O Luiz Arce, ele diz que ele é um Chuquiago boy, justamente por ele ter implantado uma série de políticas econômicas. Ele era ministro da economia do Evo, né, durante acho que mais de 10 anos, e ele trabalhou, fez uma série de trabalhos colocando a presença profunda do Estado na economia, e nesse meio tempo a Bolívia foi um dos países que mais progrediu economicamente, né? E ele se diz, eu sou um Chuquiago boy. Eu achei esse trocadilho maravilhoso. Em relação aos Chicago Boys, que, como o nosso ministro aqui da Economia, Paulo Guedes, se disser, né, um Chicago Boys, então, em contraposição, agora tem Luiz Mesa, não, Luiz Arce falando que é um... Sim. Como é a palavra mesmo? Me ensina de novo. Chuquiago Boy. Agora, deixa eu falar uma coisa. Então, você comentou sobre não existir essa palavra golpe na Bolívia, mas há uma relutância, tanto aqui no Brasil, para falar sobre o que foi 2016 por parte da grande imprensa, como lá na Bolívia para falar o que foi 2019, né? Essa palavra golpe, parece haver medo em relação a ela, eles não usam essa palavra. Para que você vai usar golpe se você disse que o presidente renunciou? Porque renúncia é um movimento previsto na Constituição. Então, a narrativa é essa. Está tudo dentro da normalidade constitucional. Logo, golpe é coisa da sua cabeça, isso não existe não, gente. É isso. Mais algo, Letícia? Ou é isso, né? Acho que deu para a gente entender um pouquinho do que se trata. É isso. Um beijo para você, Letícia. Diga. Eu gosto muito de ver quem é o sujeito que aciona qual verbo e qual é o complemento desse verbo nas manchetes. É sempre bom a gente parar, observar e pensar nisso. A estrutura sintático-semântica das manchetes fala muito sobre as ideologias dos jornais. Letícia Salorenzo sempre nos ajudando e nos auxiliando a entender essas manchetes e essas construções linguísticas. Um beijo para você, Letícia. Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem.